Você sabe a diferença entre sistema e Matrix? Meu nome é Roberto de Farias, esse aqui é o Fantástico Mundo dos Arquétipos e hoje nós vamos discutir um pouquinho as diferenças entre a Matrix e o sistema. Bom, gente, no vídeo de hoje eu decidi trazer esse assunto para vocês porque é uma pergunta recorrente e eu percebi nos comentários que algumas pessoas estão confundindo Matrix com sistema. Inclusive teve uma pergunta no bate-papo, no próprio bate-papo enquanto nós estávamos na aula, e um dos alunos me falou, e depois eu percebi, eu não entendi o que ele quis dizer, porque na minha cabeça é tão óbvio que a Matrix é a Matrix e o sistema é o sistema, que a gente acaba esquecendo que algumas pessoas ainda não sabem, não têm a mesma noção de conhecimento. Então, na hora eu não entendi a pergunta dele, e depois que o vídeo acabou eu falei, já sei o que ele estava perguntando. Ele queria saber, ele estava falando Matrix, mas ele estava falando do sistema, e isso me confundiu. Então, eu decidi fazer o vídeo porque precisa de esclarecimento. Primeiramente, queria agradecer vocês, gente. Nosso grupo do Telegram tá crescendo pra caramba. Eu ainda não coloquei conteúdo lá porque eu realmente preciso preparar. Na verdade, eu também estou sem tempo. Graças a Deus, as coisas estão fluindo melhor do que esperado e eu acabo ficando sem tempo de poder fazer isso. Então, assim, como isso não é minha fonte de renda, nem o canal do YouTube e nem o grupo do Telegram, eu faço aquilo que eu posso para poder trazer informação para vocês. O que eu vou te pedir é paciência, porque eu estou preparando. O nosso site está sendo reformulado e dentro do nosso site nós vamos ter uma seção para os alunos aqui do canal do YouTube. Então, nessa seção você vai ter indicação de filme, indicação de livro, indicação de séries, né? É claro que, como sempre, eu não vou dar nada mastigado, vai ter um grupo de discussão, eu vou tentar criar uma coisa bem interessante para que a gente possa realmente discutir lá dentro, tá? Eu ainda tô vendo como que isso vai funcionar, minha equipe tá tentando descobrir uma forma de fazer com que isso seja integrado com o canal do YouTube para que vocês possam ter acesso a isso, ok? Mas vai ter, calma lá, aguenta a mão aí. Mas muito obrigado desde já pelo carinho, tá funcionando e inclusive aqui nas aulas eu percebo que as pessoas participam e quem perde a aula vem depois para assistir as aulas e comenta, isso tá me dando um gás assim para fazer os vídeos que vocês não têm noção. Bom, vamos lá. Gente, é o seguinte, existe uma diferença entre Matrix e sistema. E vamos lá começar pela Matrix. A Matrix, ela é a base de tudo que existe no universo. Então, quando a gente olha o arquétipo na sua dualidade, quando a gente fala Matrix, é o lado sombra. Quando a gente fala Deus, é o lado luz. As duas coisas são a mesma coisa. Nós estamos dentro de um jogo, onde nós fomos enviados aqui. Eu uso a palavra escravo porque é uma palavra que vai chocar mesmo, e eu quero que vocês pensem no assunto. Nós somos escravos da Matrix. Nós somos escravos do sistema da Matrix. Então é aí que está o grande problema, porque a gente é obrigado a usar a palavra sistema. Então eu vou começar a cortar a palavra sistema e usar apenas a palavra Matrix para me referir a esse grande jogo, que é o jogo que nós somos todos completamente escravos e que nós não temos a menor possibilidade de fugir desse jogo e de tomar as rédeas do jogo por nós mesmos. Nós não temos. O sistema envia a gente aqui, nós temos um código, nós somos todos codificados e dentro dessa codificação de cada ser humano, nós criamos um ambiente onde as coisas funcionam de acordo com o que o sistema, de acordo com o que a Matrix precisa, para que nós entreguemos no futuro o que ela, sei lá qual é o objetivo dela, mas existe um objetivo para que nós façamos, e nós estamos fazendo, tá? Então a Matrix é isso, a gente não tem controle. Aí dentro da Matrix, que é aqui no planeta Terra, a gente tem a opção a gente vem com uma missão, que é a missão da Matrix, e a gente tem os nossos desejos individuais. A missão é aquilo que a gente tem que fazer, e se a gente fizer, a gente pode ser compensado com os desejos individuais de cada um de nós. E aí como que funciona? Arquétipo do dar e receber. O arquétipo é o mesmo, só são duas polaridades diferentes. O dar é fazer a missão. O receber é ter aquilo que você quer. Então para algumas pessoas é casa, carro, apartamento, para outras pessoas é viajar,
conhecer o mundo, conhecer pessoas, conhecer cultura, sentir o gosto de comida, né? Sei lá, pode ser o que você quiser. Mas para você ter aquilo que você quer, você tem que fazer aquilo que o sistema manda. É o dar e receber, é o yin e o yang, é o fluxo que mantém o Ouroboros vivo, tá? Nós não temos nenhum controle sobre isso. Agora o sistema. O sistema está dentro aqui, dentro da Matrix. Não é a Matrix. Faz parte da Matrix, mas não é a Matrix. É tipo, a minha mão faz parte do meu corpo, mas ela não sou eu. Se alguém decepar a minha mão, eu vou continuar sendo eu. E ela vai continuar sendo a minha mão, mas ela não sou eu. Ela só faz parte de mim. Do mesmo jeito que o corpo, vamos imaginar assim, uma analogia, tá? O corpo é a Matrix. E lá dentro nós temos um intestino cheio de bactérias, certo? A Matrix é exatamente isso. O corpo é a Matrix e lá dentro está o intestino, que é o sistema, e as bactérias, que somos nós. Você percebe a analogia? É a mesma coisa. Dentro aqui do sistema, nós conseguimos... Agora esquece o corpo, tá? Vamos para uma outra fase dessa explicação. Dentro da Matrix, nós temos o sistema, que é o sistema capitalista, que é o sistema político, o sistema agronegócios. É todo um sistema que a gente já falou um pouquinho sobre isso, que está todo interligado. Então, eu lembrei, alguém comentou, alguém comentou e daí eu lembrei. Alguém me relembrou qual era a outra parte do sistema que eu não conseguia falar. O sistema educacional, né? O sistema educacional, ele faz parte da cadeia. Então a alimentação, a educação e a saúde. São esses três que mandam no universo. Aqui no universo não, no planeta Terra, dentro do sistema. Então eles estão todos interligados de alguma maneira, tá? Então assim, a gente não consegue se libertar dele sem que a gente realmente queira ter a expansão de consciência. E quando eu digo se libertar do sistema, é se libertar desse sistema que obriga a gente, como já foi dito, levantar cedo, ir pro trabalho, ir pra faculdade à noite, voltar pra casa, dormir, no outro dia começa tudo de novo, na semana que vem a mesma coisa, no mês que vem a mesma coisa. Você não consegue sequer, muitas vezes, comprar uma casa, comprar um carro. Às vezes você compra a casa, não consegue pagar, perde. Compra o carro, não consegue pagar, perde. Porque você está mantendo o sistema. Isso faz parte da alienação que nós vivemos. Ou seja, se você que está me ouvindo agora já passou por essa situação de comprar alguma coisa, não conseguir pagar e perder, você com certeza estava sustentando o sistema. Não estou falando da Matrix, porque a Matrix não precisa disso. Estou falando do sistema aqui dentro da Terra, tá? O sistema capitalista, o sistema que faz parte dessas três, da Santíssima Trindade, o número 3, aí o arquétipo do número 3. Faz parte desses três polos que estão interligados, que é a educação, a alimentação e a saúde, né? A educação, nós temos o suficiente de educação, presta bem atenção agora, gente, que isso é importante. Dentro do polo educacional do planeta Terra, nós temos em qualquer país, tá? Não estou falando do Brasil, não estou falando do Canadá, estou falando em todos os países do mundo. Os governos permitem que você estude apenas um pouquinho para que você tenha um diploma e saiba um pouquinho para que você trabalhe para o sistema, mantendo o sistema. Então você sobe um pouquinho ali na escala de Maslow, na pirâmide de Maslow, fica um pouquinho mais independente, o teu ego acha que você já tá bom o suficiente. Agora eu sou engenheiro, melhor que você. E aí pronto, você tá dentro do sistema. Mas dentro do sistema, você não consegue se libertar disso. Você percebe? No polo alimentício, tem aquela questão de eu vou me alimentar de vegetais com agrotóxicos, que estão contaminados. Obrigado quem me lembrou aí da palavra que tinha fugido no outro vídeo. Os alimentos estão com agrotóxicos. Os animais, para quem come carne, estão contaminados com hormônios. Essa contaminação, ela tem um efeito sinergético dentro de você. A contaminação da carne, o agrotóxico dos vegetais, que deveriam ser naturais e não são 100% naturais por conta dos agrotóxicos, porque estão esqueci de novo a palavra, não infeccionados,
Os agrotóxicos deixam os alimentos contaminados. Então a contaminação dos alimentos, os hormônios da carne, você come aquilo, tem uma ação sinergética dentro de você. Ou seja, age em sinergia, eles ficam mais fortes juntos. Cria um problema, uma doença, começa com uma coceira, com uma micose, com qualquer coisinha vermelha que aparece no seu corpo, porque geralmente é a pele que sofre primeiro, né? E isso é o seu corpo já dando sinais de que há um problema, que vem da alimentação. Aí você vai para o hospital, no hospital ele te receita um remédio, o remédio cura de um problema, te causa um outro problema, porque um remédio cura um problema e ataca outro problema, é sempre assim, sem exceção, tá? E aí vira um vício, vira um ciclo vicioso que você não consegue mais sair disso. Então esses três polos, eles estão perfeitamente interconectados. A educação não é, por mais que você fale, mas o fulano é mestrado, é doutorado, ele tem um nível de doutorado para chegar alto na pirâmide de Maslow. Lembra da pirâmide de Maslow, gente? Para quem não conhece, vai dar uma olhada o que é a pirâmide de Maslow, porque a gente vai falar muito sobre isso aqui, tá? A pessoa ela estudou, subiu um pouquinho. Aí ela fez pós-graduação, subiu um pouquinho. Ela fez mestrado, subiu mais um pouquinho. Ela fez doutorado, subiu mais um pouquinho. Ela vai tendo mais conhecimento, ela consegue entender o mundo em que ela vive. Teoricamente deveria ser assim, não que seja, tá? Não necessariamente é assim. Porque muitas pessoas têm o diploma, mas não sabem o que fazer com aquilo. Então não adianta nada também. É a pessoa que faz 10 faculdades e não sabe como ganhar dinheiro em cima daquilo. Ou seja, ela não aprendeu nada, porque ela não está aplicando na vida dela. Lembra de aprender e não aplicar? É a mesma coisa. Energia parada. É energético isso, gente. Quando você pega um diploma na mão, significa que você tem energia o suficiente para ganhar dinheiro em cima daquilo. Se você não está ganhando dinheiro em cima daquilo, significa que você não está aplicando energia. E aí o campo energético não vibra, ação constante. Lembra? Se você não tem ação constante, um vídeo que a gente falou lá atrás, há 4 anos atrás, que é tão atual. Se você não tem ação constante, o fluxo energético não funciona. Então você tem esse conhecimento, você tem o diploma, você consegue, teoricamente, conseguiria subir ali na pirâmide de Maslow, mas não o suficiente para quebrar o sistema. Você nunca vai ter esse poder. Nós não vamos ter esse poder. Pelo menos nem tão já. A menos que as pessoas estejam no caminho da expansão de consciência e decidam parar de alimentar o sistema como ele quer. É assim, gente. O sistema que a gente vive aqui no planeta Terra, ele é feito de acordo com o que se sabe do sistema da Matrix. Então ele é uma cópia do sistema da Matrix. É tipo 2 corpos. Um é espiritual e o outro é físico. O físico é o sistema, o espiritual é a Matrix. Você percebe? Porque são 2 campos diferentes. Os 2 são referentes ao número 7, tá? Só para você saber, o número 7, que é o número da perfeição, ele tem 2 polaridades. Uma polaridade é a Matrix espiritual, a outra polaridade é o sistema material, que é o capitalismo. Então, dualidade do mesmo arquétipo, a gente vai falar sobre isso mais tarde, futuramente, tá? Eu vou trazer um vídeo só sobre o número 7. Mas enfim, a gente não consegue se libertar desse sistema porque a gente, mesmo quando você percebe que você está sendo alienado, você começa a acordar e você começa a perceber que dá para acordar, mas que não dá para sair do sistema, porque a gente vive aqui dentro, não tem o que fazer. A gente é obrigado de alguma maneira, você vai ter que trabalhar para pagar as suas contas, a sua comida, né? Pensar em sair do sistema completamente, a gente teria que voltar a ser nômade, né? Pessoas sem casas, que vivem na natureza, né? E hoje a gente já não consegue mais, nós, teoricamente, né? Teoricamente a gente consegue, mas tecnicamente a gente não consegue mais, porque a gente está tão mergulhado e inserido dentro de um mundo de tecnologias que a gente não consegue mais não ter mais energia elétrica, não ter mais, mesmo que você fale, mas Roberto, a gente pode ter energia solar, por exemplo. É verdade, mas aonde que você vai morar? Você precisa morar numa casa, e se você mora numa casa, você precisa pagar aluguel ou a hipoteca da casa, ou mesmo que você fale, mas Roberto, eu já paguei minha casa, não preciso pagar mais nada. Precisa, você continua pagando IPTU. Então você percebe como não tem como sair do sistema, mesmo que seja assim, a faísca da faísca, você sempre vai ter um resquício do sistema dentro do seu dia a dia, dentro da sua vida. Aquelas pessoas que vivem no meio do mato,
numa fazenda, por exemplo, elas não têm energia elétrica, não tem nada por opção, porque não tô falando de todo mundo, mas aquelas que estão por opção lá, elas estão por opção, então elas não têm dívida, elas plantam, elas colhem, elas comem, elas cultivam criam animais, matam o próprio animal, comem o próprio animal, e assim elas vivem lá na fazendinha delas. Porém, ela vive na terra que tem que pagar imposto para o Estado. Então, a gente sempre tem um resquíciozinho que a gente tem que dar ali existe uma expressão, eu não lembro agora qual é a expressão, mas existe, a parte do bolo deles tem que estar lá, tem que ter. Senão a gente não o sistema quebra. Então, eles dizem que é para manter a segurança, que é para manter a educação, mas aí volta tudo de novo naquela questão do é para manter a segurança, é para manter a educação, é para manter saneamento básico, mas tudo no mínimo possível para que o ser humano não desperte. Porque o dia que todo mundo despertar, o sistema acaba, porque daí ele quebra. Mas até todo mundo despertar, gente, isso aí vai... Olha, hoje existe um estudo que diz que apenas 4% da população mundial está acordando, não está acordada, está acordando de 3%, está indo para 4%. Está acordando para a vida, está percebendo essa alienação, esse problema todo. Gente, 3% da população mundial, você acha que isso é muito? Por mais que você faça o cálculo aí, dê um número grande, não é muito, é muito pouco, isso sim. Que como nós, por exemplo, o canal aqui tem o intuito de fazer isso, de trazer o conhecimento, mas nós não estamos acordados, nós ainda estamos começando a despertar. Então, o que eu falo eu gostaria muito de que as pessoas começassem a entender que não é falar mal, nem é essa a minha intenção, na verdade, falar mal de outros profissionais que trabalham, né, nesse mundo da mecânica quântica. Mas o que acontece, gente, é que existe muita gente hoje que percebe o que acontece. Nós estamos vivendo numa era onde o ser humano está doente emocionalmente, a gente percebe isso cada vez mais forte, principalmente agora com essa coisa do coronavírus. Jesus amado! O que tem de gente doente emocionalmente porque não tem mais socialização, a pessoa não pode mais se socializar, não pode sair, não pode mais se encontrar nem com as pessoas que ama, as pessoas da família. Então imagina a minha mãe, esse ano ela faz 70 anos, eu não posso visitá-la, mesmo que eu queira. Eu não posso visitá-la, porque ela é grupo de risco. E para eu sair do Canadá e chegar no Brasil, eu vou ter que pegar avião, vou ter que passar no aeroporto. Então você percebe como é isso? A gente está vivendo numa era onde as pessoas estão ficando cada vez mais doentes. E prestem atenção nisso que eu vou falar, que é muito importante. Não é falando mal, não. Mas muitas pessoas ficaram desempregadas. Muitas pessoas perceberam que outras pessoas estão doentes emocionalmente. E perceberam que essas pessoas estão buscando terapeutas. E aí o que as pessoas fazem? Vão pra internet, assistem o canal da Maria do Bairro ou do Zé da Esquina, assistem 3, 4 vídeos, escutam um pouquinho sobre o assunto, acham que aprenderam e começam a atender. Honestamente, você que está assistindo esse vídeo agora, você acha que essa pessoa tem capacidade de atender um paciente que vem com uma ferida emocional, ela pode sair de uma sessão e se matar? Esse que é o problema. Então, assim, eu não tenho nada contra... Desculpa, bati no microfone. Eu não tenho nada contra os terapeutas que estão começando. Muito pelo contrário, eu já fui um terapeuta começando um dia. Na época que eu nem pensava em fazer psicologia ainda. Mas, gente, a gente precisa entender, né, como seres na expansão da consciência, no caminhar da expansão da consciência, que existem pessoas que vão fazer qualquer coisa para se aproveitar da fraqueza do outro. Se existe inferno, ele é aqui. O inferno, a gente vai falar sobre isso futuramente, mas o inferno e o paraíso é o mesmo arquétipo, e eles só estão em polaridades diferentes. Dualidade, lembra disso. A gente vai falar sobre isso futuramente. O inferno e o céu, o paraíso, ele vai junto com a gente aonde a gente for. É a gente que tem que escolher qual polaridade dessas duas dualidades, dessa dualidade que a gente vai vivenciar. Mas enfim, a gente tem que entender que as pessoas estão aproveitando-se da fraqueza espiritual do outro para se cuidar, para se tratar.
né? E não são pessoas que são gabaritadas. É por isso que eu sempre falo, gente, existem terapeutas para todos os gostos, para todos os bolsos, mas vai atrás daquele que você sabe que estudou, aquele que você realmente sabe que tem conhecimento para te ajudar, que tem gabarito para te pegar no colo e falar, não, vem aqui, vou te dar um abraço, você precisa de um abraço, você precisa de... Eu não tô falando no sentido figurativo não, gente. Eu não tô falando no sentido real, não. Tô falando no sentido figurativo mesmo. O abraço é ter capacidade de entender os problemas, é ter capacidade de, a um nível profundo, de amparar aquela pessoa que tá te procurando. Se você é terapeuta e você está começando, eu te peço do fundo do meu coração, não atenda ninguém enquanto você não estiver preparado psicologicamente para atender, porque você pode destruir a vida da outra pessoa. E muitas vezes você vai destruir a vida da outra pessoa por uma sessão que custou talvez 120, 130 reais. Você percebe? E aí, gente, tem aquela questão do banco universal, o banco do universo, né? Quando você tira alguma coisa de alguém, tem um débito. Quando você dá alguma coisa para alguém, tem um crédito. Esse débito é o débito de eu não estudei, eu não sei o que eu tô falando, mas eu vou ajudar essa pessoa porque eu tô precisando de dinheiro. Eu vou cobrar 150 reais, vou fazer uma sessão, essa pessoa vai vir, eu tô falando 150, mas pode ser qualquer valor, tá, gente? É uma coisa que sai da minha cabeça. Essa pessoa vai vir, eu vou ter 150 reais, eu vou ter comida pra colocar na mesa. Eu entendo a necessidade de colocar comida na mesa. Eu mais que ninguém entendo isso, gente. Eu já passei fome, eu já passei necessidade, eu sei o que é passar necessidade. E eu sei o que é estar desesperado para fazer qualquer quantia de dinheiro. Mas existem outras formas de fazer dinheiro sem que você precise tirar energeticamente da outra pessoa. Porque quando você atende alguém e você não está preparado, você está tirando energeticamente dela. Duas vezes, o dinheiro e aquilo que você não estudou para oferecer. Então você não está dando nada e você está tirando. Aí você cria um débito lá em cima. E esse débito, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que pagar. E quando a gente paga, gente, ó, vou falar uma coisa. Ninguém levanta da mesa sem pagar a conta. Isso é certeza. A gente come, mas não levanta da mesa sem pagar a conta. Você vai pagar a conta um momento ou outro. Então assim, eu não tô querendo desencorajar ninguém, não. Muito pelo contrário, eu quero que você, terapeuta que esteja começando, vá fundo nos estudos. Comece a estudar, junta um dinheiro de alguma maneira, se vira. Legalmente, tá, gente? Pelo amor de Deus. E vai fazer um curso dentro de uma escola séria. E quando eu digo escola séria, eu digo pessoas que têm, empresas que têm o intuito de ajudar você a crescer como ser humano. Não empresas que estão querendo empurrar produtos e serviços que você não precisa. Você percebe a diferença? É isso que a gente tem que acordar. E quando eu falo do sistema, é desse sistema que eu tô falando. Porque o que acontece é isso. Tá surgindo aí uma leva de especialistas que são muito populares, por sinal, que tem 100, 200, 300, 800 mil seguidores na internet. Gente, é muita gente isso. Então, quando você pensa por esse ângulo, você vê que tem 1 milhão de pessoas, aproximadamente, seguindo especialistas que estão empurrando produtos e serviços que não funcionam, muitas vezes, na maioria das vezes não funcionam, e que tá criando uma dívida gigantesca energética e que vai acabar tendo que pagar essa conta uma hora ou outra. Então eu não quero, o intuito do canal é justamente esse, é que você não precise fazer isso. Eu entendo que a gente quer, quando a gente presta um trabalho, a gente faz um serviço, a gente quer ser reconhecido por isso, né? Mas existe a presteza, existe o amor. É aquilo que eu sempre falo, não importa o que você faça, faça com amor, que você vai ser reconhecido e você vai ser relembrado pelas outras pessoas. A propaganda da boca a boca, que é a mais incrível de todas, essa ninguém tira de você. E pode acreditar, gente, ninguém acredita quando eu falo, mas eu não gasto nenhum centavo com marketing, porque o meu trabalho fala por si só. Os meus clientes, eles trazem clientes para mim, eu não preciso fazer mais nada. Porque eu atendo meus clientes com atenção, com amor, com carinho. Aqui excelência é a nossa missão, é ser excelente naquilo que a gente faz. E não importa qual seja a área de trabalho que eu vou atender, tá? Mesmo quando eu atendo, seja na área de marketing, seja na área como terapeuta, eu sempre faço o melhor que eu posso. Eu vou, aquilo que Napoleão Hill dizia sempre no livro dele, é muito batido no livro A Lei do Triunfo: ande 1 milha a mais, faça 1 quilômetro a mais, dê um pouco a mais, porque na verdade você não está dando nada a mais, você está criando um crédito lá em cima. E o crédito, gente, ele volta, a gente recebe, não tem o que fazer.
Isso aí é débito, é crédito, você vai ter que pagar por isso. O débito você paga, o crédito você ganha, você que escolhe. Então, como eu tenho experiência e eu tenho visto pessoas quebrando, empresas quebrando, pessoas que têm muitos seguidores na internet, que teoricamente deveriam ter uma vida maravilhosa, que não conseguem ter por conta disso. A pessoa que está caindo e não percebe, a pessoa está quebrando e não percebe, porque a pessoa não está dando, ela só está tirando. A gente não pode tirar nada de ninguém, gente. Até porque o outro não existe, nós somos o outro, nós somos um todo, lembra disso. E por que eu tô falando disso? Por conta do sistema. O sistema que nós vivemos é esse sistema capitalista que cria essa base de pessoas que percebem a necessidade, a fraqueza espiritual, a fraqueza emocional do outro e percebe que existe uma possibilidade, uma brecha para a pessoa fazer dinheiro. E nós que estamos aqui, seja você psicólogo, seja você terapeuta, seja você querendo fazer psicologia ou querendo trabalhar com terapias, a gente tem a obrigação de levar valores para o outro. A gente tem a obrigação de levar transformação na vida da pessoa. Não colocar a pessoa e a empresa que a gente está trabalhando para ela num buraco. A gente tem a obrigação de ser, quando a gente fala, não, eu vou trabalhar em prol do outro, da humanidade, é em prol do outro mesmo. E você não precisa se preocupar com o dinheiro, porque quando você faz pro outro, você tem crédito, e o crédito volta para você. E aí tem todo aquele lance que a gente já falou sobre a questão da gratidão, que você é grato por aquilo que você está fazendo, estar sendo reconhecido, e as pessoas que estão te contratando são gratos, porque o que contratou está sendo entregue e às vezes muito mais do que o que a pessoa esperava. Então você percebe essa questão energética? É uma energia muito grande, gente, é um fluxo energético muito grande. E aí, a polaridade do arquétipo, o arquétipo é o mesmo, é a polaridade que é diferente. É você que vai decidir se você quer débito ou se você quer crédito. O arquétipo é o mesmo, é uma dualidade e você que decide o que você quer, tá? Essa é a importância da dualidade dentro do sistema. E o sistema está aqui para a gente poder acordar, vamos acordar, vamos estudar, vamos ler, vamos se afundar dentro de conhecimento para que a gente possa começar a viver, começar a prestar atenção um pouquinho ao nosso redor e começar a entender o que é a vida de fato para que a gente possa acordar e tentar ajudar os outros a acordar. Lembrando que cada um acorda no seu próprio momento. Gente, eu acredito que, resumindo, eu vou resumir, tá? Então a Matrix é aquele grande, Matrix e Deus é a mesma coisa, é o mesmo arquétipo em polaridades diferentes, é uma dualidade, tá? Então a gente não tem controle sobre Deus, é Deus que tem controle sobre a gente. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele sabe de tudo. Lembra que eu falei que nós somos configurados? Nós somos todos trabalhados geneticamente para que Deus saiba de todas as coisas que estão acontecendo aqui na Terra. E ele tem todo o poder do mundo, porque se eu sou parte de Deus e eu tenho o poder é de Deus, não é meu. Você percebe? Então, esse aí é a Matrix, tá? A gente não tem controle sobre ela. Ela manda a gente pra cá com uma missão. É a missão de Deus. Olha, a Naya Rivera morreu essa semana. Muito obrigado pelo teu trabalho aqui na Terra. Me deu momentos de alegria. Eu acredito para muitas outras pessoas também. Pra quem não sabe, é a atriz do Glee. A Naya morreu e as pessoas vão falar o quê? Ah, ela cumpriu a missão dela. Então, a missão dela foi cumprida, claro, porque ela foi tirada daqui. Né, de alguma maneira ela cumpriu. E talvez a missão dela tenha sido justamente essa, de levar a felicidade para pessoas que estavam passando por um momento de tristeza, não como eu estava naquela época, onde eu assisti esse seriado, e me ajudou muito a ter um momento de felicidade, porque me trouxe momentos gratos. Mas essa é a missão que a gente tem aqui na Terra, que Deus manda, que a Matrix manda, e a gente tem que fazer. Tá? E o sistema é isso que mantém a gente alienado aqui dentro, que aos poucos a humanidade vai acordar. Um dia, ainda está longe, mas vai acontecer de todos nós acordarmos e percebermos que o sistema não existe mais. A gente vai quebrar o sistema, mas ainda está longe, gente. Isso aí a maioria das pessoas estão completamente adormecidas, completamente anestesiadas ainda pelo próprio sistema, que mantém elas num ciclo eterno aí dentro da educação, alimentação e farmácia, que faz com que isso aí funcione o tempo todo e a gente não tenha nenhum poder sobre isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, já sabe o que fazer. Me desculpa se de alguma maneira eu agredi você ou as suas crenças ou
sei lá, eu peço perdão já, porque não é a minha intenção é justamente fazer o contrário, é acordar você para que você não cometa os erros antes de cometê-los, para que você saiba que você pode evitá-los e que você pode ir por um caminho da polaridade positiva, sem precisar passar por cima de ninguém, ganhando, conquistando e seguindo aquilo que a Matrix mandou aqui você para fazer. Eu deixo você por aqui com um forte abraço e eu queria mandar um beijo especial para as emas. Ema é um animal selvagem que eu gosto muito e tem todo o meu total respeito. Emas, um beijo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Eu sempre tive para mim algo muito misterioso e intrigante na simbologia. Os arquétipos sempre foram algo que me despertavam fascínio, antes mesmo de eu conhecer o real significado dessa palavra. O que eu nunca imaginei é que todo esse mistério pudesse transformar a vida das pessoas, assim como transformou a minha. Eu tive algumas frustrações na minha vida. Abri um restaurante, o negócio quebrou, salão de estética que não funcionou, decepção amorosa que até livro virou. Mas eu soube aproveitar cada uma dessas frustrações para obter os principais ingredientes da minha transformação: força de vontade, foco e determinação. Eu inicio aqui uma nova jornada e eu convido você a transformar a sua vida assim como eu transformei a minha com o uso dos arquétipos. Eu, Roberto de Farias, de Bragança Paulista, para o mundo.